A história começa perto de um lago tranquilo, onde uma jovem chamada Rin está pescando. Rin costumava trabalhar como cuidadora, mas mais tarde aprendeu acupuntura por causa do seu trabalho. Com o tempo, ela foi invocada para outro mundo por meio de um ritual de invocação de uma santa. Essa garota animada ama estar ao ar livre, então agora ela está explorando toda a vida selvagem, as paisagens e as comidas que esse novo mundo tem a oferecer. Enquanto pesca, ela sente algo morder a isca e começa a puxar a linha animadamente. Para sua surpresa, o peixe é na verdade um homem Oni gigante. Rin fica chocada com a aparência dele por um momento, e então comemora sua captura. No entanto, ela se pergunta se conseguirá sobreviver nesse mundo de fantasia, com todas as coisas estranhas acontecendo ao seu redor. Por enquanto, ela seca o homem encharcado, e o coloca dentro da sua barraca para que ele esfrie. Em seguida, começa a grelhar algumas trutas que pescou no lago. Enquanto o aroma da comida saborosa se espalha pelo ar, o jovem dentro da barraca sente o cheiro. Ele acorda instantaneamente, com o corpo implorando por comida. Enquanto isso, Rin saboreia seu peixe como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Como a truta que ela pescou é uma criatura mágica, sua carne possui um sabor adocicado que a maioria dos peixes normais e temperos não consegue igualar. Depois de elogiar a própria culinária, Rin devora um espeto inteiro antes de perceber que o rapaz está bem atrás dela. O pobre rapaz fica tímido demais para pedir comida a uma estranha, então Rin oferece um pouco por conta própria. Ele aceita alegremente e começa a comer, mas parte da comida fica presa em sua garganta. Felizmente, Rin lhe entrega uma xícara de chá de cevada para ajudá-lo a engolir a comida. Embora o homem beba rapidamente para desentalar a comida, ele se apaixona pelo sabor refrescante do chá. A cevada limpa o óleo e o sabor do peixe, deixando suas papilas gustativas renovadas para mais uma rodada. Rin assente, apreciando o fato de ele reconhecer suas escolhas culinárias. Ela pergunta se ele está pronto para experimentar mais peixe, então ele concorda com a cabeça e começa a comer. Rin percebe que sua grelha agora está vazia, então coloca outro pedaço de peixe para cozinhar. Depois que os dois terminam de comer, o jovem agradece a ajuda de Rin e se apresenta como Vil. Ele explica que é um aventureiro da cidade de Elraj. Rin se pergunta como o Vil foi parar no rio, então ele explica que se feriu durante uma missão solo. Há pouco tempo ele estava tomando banho perto de um rio quando alguns monstros roubaram todos os seus pertences. Embora Vil tenha conseguido recuperar seu equipamento, o monstro já havia comido sua comida de emergência. Irritado com isso, ele tentou subir em uma árvore para pegar algumas frutas. Infelizmente, perdeu o equilíbrio e caiu em um rio antes de ser levado pela correnteza até o lago. Surpresa com o descuido dele, Rin se pergunta como ele conseguiu sobreviver na água. Vil revela que sua espécie é Dragul, conhecida por ser resistente. Infelizmente, os Draguls não conseguem viver de estômago vazio, então às vezes tomam decisões estúpidas por causa de comida. Rin ri da piada dele, mas Vil se pergunta por que ela está sendo tão despreocupada perto dele. Ele a lembra de que ela está confiando em um homem completamente aleatório no meio do nada. Vil acha que ela está sendo descuidada demais, e Rin concorda com suas preocupações. No entanto, ela explica que possui uma habilidade que a ajuda a detectar se uma pessoa é confiável. Além disso, ela acha que ele é uma boa pessoa no geral. Vil fica surpreso com a forma como ela chegou a essa conclusão, mesmo tendo acabado de se conhecerem. Rin revela que interagiu com ele pela primeira vez quando o puxou para fora do lago. Enquanto ela o arrastava de volta para sua barraca, ele acordou por um instante e percebeu que suas roupas tinham ficado molhadas e sujas. Para ajudá-la, ele lançou um feitiço mágico que a secou rapidamente antes de desmaiar novamente. Depois de ver a preocupação dele, Rin decidiu que ele era uma boa pessoa. Vil fica chocado por ela ter começado a confiar nele tão facilmente, mas Rin ignora isso e pergunta como ele consegue usar magia. Sentindo-se envergonhado com o olhar ansioso dela, ele age como se fosse normal que as pessoas de seu mundo conhecessem pequenos feitiços mágicos. Ao ouvir isso, Rin revela que vem de outro mundo, então está muito interessada em todos os feitiços mágicos. Vil não entende como ela chegou ali vinda de outro mundo, então ela lhe conta sobre a invocação da santa. Vil se lembra de uma antiga lenda. Seu avô certa vez lhe contou que a santa era uma heroína lendária invocada de outro mundo, destinada a derrotar todos os monstros e trazer paz para o mundo deles. Claro, os dois acham que isso é apenas um grande mito. Na realidade, Rin estava simplesmente vivendo seu dia normal na Terra quando um buraco aleatório surgiu sob seus pés. Quando ela caiu no buraco, foi parar em um palácio real no Novo Mundo, onde os magos a haviam invocado. Além de Rin, havia outra estudante do ensino médio que foi invocada da Terra. Um rapaz com aparência de príncipe imediatamente se apaixonou pela beleza da outra garota e a chamou de Santa Lendária. Então ele gritou com Rin por ela ter uma habilidade inútil, e um mago imperial usou um feitiço para teleportar
teleportá-la até esse lago. Depois de ser teleportada, Rin usou as novas habilidades que havia recebido ao entrar no novo mundo para pescar e sobreviver, até conhecer Vil. Vil fica furioso porque o príncipe a jogou friamente no meio da natureza, depois de invocá-la à força de outro mundo. Rin não se importa muito com isso, então Vil dá uma olhada em seu equipamento. Ele admite que seus equipamentos de acampamento sofisticados definitivamente parecem ser de outro mundo, o que deixa Rin satisfeita. Vil então se pergunta se ela está bem, já que foi arrancada de sua terra natal e de sua família. Rin sorri, feliz com a preocupação dele. E embora normalmente ficasse muito preocupada em um ambiente desconhecido, ela ganhou uma nova habilidade chamada sobrevivência nesse novo mundo. Essa habilidade permite que ela se adapte a qualquer ambiente em que estiver, e a ajuda a permanecer calma física e mentalmente. Além disso, a habilidade de sobrevivência permite que ela detecte perigos, então Rin se sente bastante tranquila nesse ambiente desconhecido. Ao ouvir isso, Vil fica chocado, pois a habilidade dela é uma verdadeira dádiva para aventureiros. Ele se pergunta por que o príncipe a considerou inútil, então Rin acha que ele provavelmente esperava algo mais chamativo para a santa lendária. E então ela também aponta que possui uma habilidade ainda mais chocante. Antes que Rin possa mostrá-la, o estômago de Vil ronca de fome, então ele pede mais comida a ela. Vil fica surpreso ao descobrir que ela sabe cozinhar, mas Rin afirma que é apenas uma cozinheira por hobby, então ela se pergunta se deveria mostrar toda a sua cozinha para ele. Como Vil tem se mostrado confiável até agora, ela decide revelá-la. Depois de erguer a mão, ela entoa um comando, fazendo uma van inteira aparecer do nada. Rin explica que sua habilidade especial mantém a van escondida, a menos que ela decida mostrá-la a alguém em quem confia. Ela então entra pela porta da van, que contém um estranho portal dimensional. Vil a segue através do portal e fica sem palavras ao ver um espaço inteiro para morar lá dentro. Incapaz de processar aquela visão absurda, ele sai rapidamente da van pensando que aquilo é algum tipo de magia negra. Então ele entra novamente, mas continua tão chocado quanto antes. Rin explica que a van usa uma técnica de magia espacial, dando a ela um espaço de armazenamento infinito para tudo o que quiser. Ela também mostra a ele uma geladeira cheia de comida, explicando que ela repõe magicamente tudo o que ela tira de dentro. Vil se pergunta como a van consegue produzir comida infinita, então Rin explica que ela converte o mana ao redor em recursos utilizáveis. Ela explica que além da geladeira, sua pia também pode produzir água infinita usando mana, e seu banheiro descarta facilmente todos os resíduos ao convertê-los em mana. Ao ouvir sobre essas habilidades absurdas, Vil aponta que o veículo dela é uma fortaleza apelona. Como o mundo deles é preenchido por mana praticamente infinito, a van de Rin pode literalmente sustentar uma família inteira com suprimentos e espaço de armazenamento infinitos. Ela sorri dizendo que ainda não tem planos de dominar o mundo. Vil se pergunta como a família real conseguiu ignorar uma habilidade tão apelona. Rin diz a ele que a van só pode ser usada ao ar livre, então provavelmente não conseguiram detectá-la. Depois disso, ela se levanta para preparar o jantar. Como Vil não sabe cozinhar, ele sai para vasculhar os arredores em busca de monstros. Mais tarde, Vil volta de sua patrulha com carne de um monstro almirage. Rin se lembra de já ter visto um antes, e fica surpresa ao descobrir que sua carne é comestível. Ela agradece pela ajuda, e Vil sorri em resposta. Embora Rin fique imediatamente encantada por ele, ela se recupera do choque e serve o jantar. Como preparou uma mesa inteira com receitas complexas da terra, Vil sente que está sendo tratado como um verdadeiro banquete gourmet. Ele se pergunta se está tudo bem comer uma comida tão luxuosa de graça, então Rin o incentiva a ficar à vontade. Os dois se sentam e começam a comer, e Rin começa com um risoto. Ela aprecia o prato de arroz feito com truta de leite, e depois passa para os outros pratos feitos com a carne de almirage. Enquanto isso, Vil começa a tremer depois de dar apenas uma mordida. Rin se pergunta se ele não gostou da comida, mas Vil está simplesmente chocado demais para processar o sabor incrível dela. Assim que se recupera, ele devora toda a comida e pede mais para Rin. Depois do jantar, Vil pergunta a Rin se ela era chefe em seu mundo anterior. Ela o lembra de que era apenas uma cozinheira por hobby. No entanto, ele acha que ela deveria se orgulhar disso. No mundo dele, as pessoas comem comidas mais simples, então a maioria não consegue preparar os pratos incríveis que ela faz com tanta facilidade. Ele pergunta o que Rin pretende fazer depois de sair da floresta, e ela admite que ainda não faz ideia. Com suas habilidades de sobrevivência, ela não se importa em ficar ao ar livre enquanto pensa em um plano. Vil a lembra de que ela não pode entrar em nenhuma cidade sem uma identificação. As palavras dele a trazem de volta à realidade, e ela percebe que não pode ficar vagando por aí para sempre. Vil pergunta se ela gostaria de entrar para o grupo dele. Ele explica que todos os membros de sua equipe cozinham muito mal, então eles ficam deprimidos sempre que precisam comer ao ar livre. Com uma cozinheira
dedicada ao lado deles, ele acredita que todo o grupo receberá um enorme aumento de moral e desempenho. Depois de fazer a proposta, Vil vai embora, e Rin vai dormir em sua van. Ela pensa nas palavras dele e na forma intensa como ele as disse, e seu coração de donzela começa a bater mais rápido. Vil também a tranquilizou dizendo que seu grupo possui homens e mulheres, então ela não precisaria se preocupar em ser assediada. Sabendo que não tem para onde ir, Rin decide aceitar a proposta dele no dia seguinte. Vil agradece pela confiança dela e sugere que voltem para sua cidade natal. No entanto, Rin pede um tempo para coletar ervas na floresta. Ela explica que as florestas próximas possuem salsinha valiosa, então Vil concorda em ajudá-la a coletá-la. No caminho, ela pergunta como é o grupo dele. Vil explica que seu grupo se chama Smorgasbord e que eles têm um especialista em magia e alquimia, chamado Ed. Além dele, há Arya, uma aracne capaz de controlar teias de aranha. Por último, o membro final é um sacerdote elfo chamado Xenon. Ao ouvir todos esses nomes e raças, Rin imagina uma versão idealizada e fantasiosa dessas pessoas. No meio de sua empolgação, ela detecta algumas frutas suculentas nas proximidades, usando sua habilidade de sobrevivência. Ela corre para pegá-las, mas um bando de corvos de repente sai voando da árvore onde estavam as frutas. Com a guarda baixa, Rin não percebe a tempo que aqueles corvos são monstros perigosos. Quando as aves avançam em sua direção, ela não consegue reagir a tempo. Felizmente, Vil a protege e derrota os corvos com um único golpe de espada. Rin fica chocada demais para reagir no início, mas logo agradece a Vil e pede desculpas por ter lhe dado trabalho com seu descuido. Ele sorri e a tranquiliza, dizendo que seu grupo cuidará muito bem dela a partir de agora. Enquanto Rin luta para se recuperar do carisma arrebatador dele, Vil aponta alguns espólios deixados pelos monstros derrotados. Eles recolhem os itens e pegam as especiarias de Rin antes de entrar na van para seguir rumo à cidade. Vil fica surpreso com a rapidez com que a enorme van de metal consegue se mover. Ele observa que na velocidade atual, podem chegar à sua cidade natal em apenas 3 horas, ultrapassando de longe a velocidade até mesmo das carruagens mais rápidas de seu mundo. Rin também fica preocupada porque sua van possui uma função de camuflagem, o que significa que as pessoas não conseguem detectá-la, então ela teme atropelar alguém por acidente. Vil explica que há um atalho até a cidade pelas montanhas. Rin pega o atalho já que sua van foi feita para dirigir em terrenos ao ar livre. De repente, ela para quando sua habilidade de sobrevivência a alerta sobre um monstro à frente. Diante deles, um monstro gigantesco chamado Ursófago aparece e ruge alto. Vil fica surpreso, pois o Ursófago é um monstro perigoso que normalmente não aparece por aquelas regiões. De repente, uma jovem prende o urso com fios de seda, mas ele se liberta facilmente. Perto dali, um homem ruivo grita com o urso por ter machucado sua esposa. Observando os dois de longe, um elfo provoca o homem por ser tão super protetor, já que o urso apenas rompeu os fios de seda da esposa dele. Vil reconhece aqueles três como Arya, Ed e Xenon. Rin fica preocupada com os companheiros dele, mas Vil sai confiantemente da van, pronto para mostrar a ela do que seu grupo é capaz. Ele entra em ação e força o urso a se afastar. Xenon sorri, satisfeito com a chegada repentina de seu companheiro de equipe. Ed e Arya também sorriem, felizes por vê-lo de volta. Infelizmente, eles não têm tempo para uma reunião alegre, pois o furioso urso de fogo está encarando diretamente o grupo. Enquanto Vil lembra a todos que se preparem para o ataque, Rin observa o confronto em segurança de dentro de sua van, animada para ver como um verdadeiro grupo de aventureiros luta. O urso faz o primeiro movimento, lançando várias bolas de fogo na direção de Ed. Ele as bloqueia facilmente com uma magia de parede de gelo, que em seguida começa a provocar o urso. De repente, ele percebe que um dos ataques do urso fez uma árvore gigantesca voar em sua direção. Embora Ed não tenha tempo para reagir, Arya destrói a árvore com suas teias de aranha. Ela o repreende por estar ficando convencido demais, mas Ed simplesmente aproveita a atenção que está recebendo de sua esposa. Observando o casal lutar, Xenon sabe que Ed continuará brincando para ganhar mais pontos com Arya, então desafio para levar a sério e acabar logo com o urso. Ele concorda com a cabeça e avança na direção da criatura, cortando-a ao meio com apenas um golpe. Vil acha que o urso morreu com facilidade demais, e Xenon também sabe que Ed estava apenas brincando com suas magias, então ninguém esteve realmente em perigo. De repente, Ed se aproxima com a voz desesperada, como se fosse uma emergência. Ele mostra a Arya a Xenon e explica que ela sofreu um pequeno arranhão durante a luta, enquanto Ed acredita que até o menor arranhão no corpo de sua preciosa esposa é o fim do mundo. Xenon suspira diante de sua atitude vergonhosa. Mesmo assim, ele lança uma magia de cura para remover o arranhão. Depois que todos se acalmam, Vil pergunta ao seu grupo por que eles estavam naquela região. Eles explicam que estavam
estavam apenas procurando recursos para coletar. No caminho, encontraram um grupo de novatos com dificuldades para enfrentar o poderoso Urso de Fogo. Então decidiram parar para derrotá-lo. Vil concorda com a cabeça, mas ressalta que monstros tão fortes não deveriam estar vagando por uma área para iniciantes. Xenon concorda e sugere que eles relatem esse encontro incomum à Guilda dos Aventureiros. Ed pergunta a Vil como ele os encontrou, então ele chama Rin. Do nada, ela salta para fora de seu trailer. Embora Vil consiga enxergar o veículo, os outros membros do grupo não foram autorizados pela habilidade de acampamento de Rin, então a van é completamente invisível para eles. Por causa disso, eles literalmente a veem saltando para dentro da realidade. Rin não percebe o quanto sua entrada foi chocante. Em vez disso, ela começa a agir como uma fã enlouquecida diante de todos os aventureiros e de suas habilidades. Confusos, todos perguntam a Vil quem ela é e como apareceu do nada. Vil ignora a última pergunta e explica que Rin é uma amiga que concordou em trabalhar como carregadora e cozinheira do grupo. Ao ouvirem isso, todos ficam chocados, pois comida de qualidade é o maior luxo daquele mundo para eles. Animada, Arya segura a mão de Rin e pergunta se ela realmente sabe preparar comida boa. Embora esteja empolgada por um motivo diferente, Rin fica nervosa por estar tão perto de uma mulher tão bonita. Ed também se aproxima perguntando se ela sabe cozinhar carne. Rin confirma com a cabeça. Então Xenon agradece a Deus por eles finalmente terem encontrado sua salvação. Vendo a reação de todos, Vil começa a rir e pergunta a Rin se agora ela finalmente entende o valor de um verdadeiro chefe naquele mundo. Ela ri nervosamente e se oferece para preparar uma refeição para todos, já que estão tão animados. Rin se pergunta o que deve fazer e então decide cozinhar um pouco da carne que conseguiu dos corvos sombrios. Ao ouvirem a palavra carne, todos os membros desnutridos do grupo começam a salivar. Rin entra em sua van para preparar os ingredientes e tira a carne de corvo. Quando foi emboscada, ela não prestou muita atenção, mas suas habilidades de sobrevivência lhe disseram que aquelas aves perigosas tinham uma carne deliciosa. Agora, com a carne macia diante dela, Rin concorda com a habilidade e fica ansiosa pelo resultado final. Ela decide adicionar molho de soja, cominho, açúcar e coentro para preparar um simples espetinho de carne com sabor de teriyaki. Depois de temperar a carne, ela leva para fora da van para a sala na grelha. Enquanto coloca os pedaços de carne em um espeto, percebe que todos estão olhando fixamente para ela. Rin fica confusa, então Vil explica que os outros membros ainda não conseguem enxergar seu trailer. Por isso, parece que ela está desaparecendo e reaparecendo na realidade toda vez que entra nele. Rin finalmente entende e se pergunta se deveria autorizar o restante do grupo a enxergar sua van. No entanto, Vil pede que ela mantenha o segredo por mais um pouco para continuar provocando os outros. Depois de algum tempo, os primeiros espetinhos ficam prontos na grelha. Embora Rin adore essa receita simples, ela fica nervosa, perguntando-se se aqueles membros de outro mundo também vão gostar. Ela não faz ideia de que aquele espetinho simples parece uma refeição de 5 estrelas para aqueles pobres coitados, que mal conseguem cozinhar algo sem transformá-lo em carvão. Finalmente a comida é servida, e todos se apaixonam por ela no instante em que dão a primeira mordida. Observando-os comer, até Rin fica surpresa com o quanto eles gostam de sua comida. Satisfeita, ela sorri e diz para comerem o quanto quiserem. Depois ela pergunta o que acharam do sabor. Enquanto todos permanecem em silêncio, Arya é a primeira a caminhar na direção de Rin. De repente, ela a puxa para um abraço e declara seu amor eterno por ela. Envolvida pelos braços da bela mulher, Rin sente que vai derreter. Ao ver sua esposa tão próxima dela, Ed fica com ciúmes e a afasta. Em seguida, ele também começa a elogiar exageradamente sua comida incrível. Xenon também elogia a culinária de Rin, então ela aceita o elogio e espera que todos continuem gostando de suas refeições dali em diante. Depois que todos se acomodam, Vil decide que está na hora de voltar para El Hajj. Para começarem a viagem, Rin autoriza o restante do grupo a enxergar sua van. Ao verem aquela estranha caixa de metal surgir do nada, todos ficam novamente sem palavras. Rin sorri e os recebe lá dentro. Pouco depois, eles começam a seguir em direção à cidade. Sentados dentro do veículo, os outros membros do grupo ficam fascinados com sua velocidade impressionante. Depois de descobrir que o veículo funciona com mana, Ed pensa que ele deve exigir uma enorme quantidade de formações mágicas poderosas, apenas para sustentar seu consumo de energia. Ao ouvir o quanto sua tecnologia é complexa, Rin fica aliviada por tê-la mantido escondida da maioria das pessoas. Vil concorda com a cabeça, mas admite que informou a Guilda dos Aventureiros sobre a invocação dela como santa. Ele explica que a invocação da santa poderia colocar seu país em risco. Então Rin pergunta o que ele quer dizer. Vil revela que eles estão atualmente em um país chamado Hisfeld. O país deles é uma pacífica nação insular, por isso nunca precisaram invocar uma santa para derrotar os monstros ao redor. Muito tempo atrás, naquele mundo, a raça humana era extremamente dominante, chegando ao ponto de discriminar todas as outras raças. Para combater isso, as demais raças se uniram e fugiram para esse
país insular. Além dos não-humanos que emigraram, muitos humanos bondosos que acreditavam na paz e na igualdade também se juntaram à nação. Os não-humanos nativos receberam os bons humanos com alegria, e com o passar do tempo o país insular começou a prosperar e se tornou autossuficiente. Infelizmente, por causa dos conflitos do passado com os humanos de fora, os cidadãos de Hisfeld ainda continuam desconfiados deles. Para impedir que santas com más intenções entrem na nação, Vil informou o mestre da guilda de Elraj sobre a aparição de Rin, já que Elraj é a cidade portuária do país. Depois de ouvir isso, Rin não se sente ameaçada, pois confia em Vil. Em vez disso, fica animada com a possibilidade de experimentar os frutos do mar exóticos de Elraj. Vil ri da reação dela, e então aponta que eles já chegaram à cidade. Ao olhar para frente, Rin fica maravilhada com o tamanho das enormes muralhas da cidade. Em seguida, estaciona sua van em um local seguro e deixa todos saírem. Eles entram na cidade a pé, e Rin começa a sorrir radiante com toda aquela atmosfera de fantasia. Vil diz a todos que ajudará Rin a se registrar na guilda. Então Xenon decide fazer os preparativos para recebê-la na casa deles. Sem querer perder sua preciosa cozinheira para outro grupo, Ed avisa Vil para ficar de olho em Rin. Arya a abraça e deseja uma viagem segura, o que faz seu marido ficar completamente enlouquecido de ciúmes. Mais tarde, na Guilda dos Aventureiros, uma recepcionista kobold chamada Sheila cumprimenta Vil e Rin. Rin imediatamente se derrete de tanta fofura, perguntando-se que tipo de criatura ela é. Vil explica que está ali para registrar uma nova integrante do grupo. Então Sheila traz um formulário de inscrição. Em seguida, ela percebe Rin quase explodindo de tanta fofura acumulada. Vil manda Rin se comportar, pois Sheila é uma adulta, mas Sheila não se importa em ser chamada de fofa. Depois disso, ela carimba o formulário de Rin, declarando-a oficialmente integrante da equipe Smorgasbord. Ao ler o texto no formulário, Rin descobre que sua escrita em japonês se transforma automaticamente no idioma nativo daquele mundo. Ela também consegue ler a língua local, embora isso lhe cause uma sensação estranha. Sheila parabeniza Rin e lhe deseja boa sorte. Vil concorda com a cabeça antes de levá-la para conhecer o mestre da guilda, Torri. Assim que se sentam, Rin se apresenta formalmente e pede sua orientação. Ao ver seu comportamento respeitoso, Torri não consegue acreditar que Vil realmente encontrou uma pessoa normal. Vil resmunga dizendo que verificou o passado de Rin antes de recrutá-la, então ele não deveria duvidar da identidade dela. Torri pede desculpas por suas palavras e diz que não teve a intenção de ofender. Em seguida, retribui a apresentação de Rin. Mais cedo, Vil havia enviado uma mensagem de emergência a Torri, então ele pensou que algo ruim tivesse acontecido. Agora, diante da inocente Rin, ele não acredita que uma santa inofensiva saída de um conto de fadas merecesse tanta preocupação. Ele pergunta como Rin entrou naquele mundo, então ela conta toda a sua história. Embora afirme ter sido invocada de outro mundo, Torri não acredita de imediato. Ele pede para verificar o status de Rin e confirmar sua habilidade especial, mas Vil o avisa para manter distância. Torri garante que não tem nenhuma má intenção, então Rin concorda em mostrar, desde que ele não descubra nenhuma informação particular sobre ela. Ele sorri e explica que a maioria das magias de status não é avançada o suficiente para detectar tudo sobre uma pessoa. Ao ouvir isso, Rin fica surpresa, pois sua habilidade de sobrevivência é capaz de detectar até mesmo se alguém é confiável. Agora ela se sente um pouco mais segura ao descobrir que outras pessoas não podem simplesmente analisar todas as suas habilidades, como se estivessem usando um raio-x e revelar seus segredos. Pouco depois, Torri termina de examinar suas habilidades. Ele explica que Rin possui a classe forasteira, concedida a pessoas vindas de fora daquele mundo. Segundo as lendas, os forasteiros podem herdar uma classe especial, além de uma habilidade extra aleatória. Ao ouvir isso, Rin finalmente entende que sua classe especial é viajante, enquanto Camp Yavan é sua habilidade especial. No entanto, Vil fica insatisfeito com a explicação de Torri. Ele pergunta por que Torri está tão cético em relação às suas habilidades, então o mestre da guilda o lembra de que a invocação de uma santa ainda é apenas uma lenda não confirmada. Em seguida, Vil se pergunta por que os humanos estrangeiros recorreriam à invocação de uma santa. Ele questiona se eles realmente estão enfrentando uma crise tão grave, a ponto de precisarem de habilidades extremamente poderosas. Torri revela que não recebeu nenhuma notícia sobre uma crise global, então as intenções do reino humano continuam desconhecidas. No entanto, ele acredita que o encontro anterior de Vil com o Urso de Fogo pode ser uma pista. Normalmente, monstros nunca aparecem nas áreas para iniciantes, então talvez esse fenômeno esteja relacionado à crise enfrentada pelos humanos. Além disso, Torri observa que o Urso de Fogo pareceu muito mais fraco do que o normal para o grupo de Vil. Todos esses sinais estranhos são suspeitos, então ele pede que Vil reforce a segurança ao redor de Elraj, junto com sua equipe. Depois de pensar um pouco, Vil concorda em fazer isso pela segurança de todos. Ao perceber que entrou em um grupo prestigiado o bastante para receber a atenção do mestre da guilda, Rin fica feliz. Mais tarde, eles retornam à residência principal da equipe Smorgasbord
Smorgasbord. Embora todos tentem dar a Rin uma recepção calorosa, o ronco de seus estômagos acaba estragando o momento. Rin sorri, mais do que feliz em preparar outro belo jantar para eles. Desta vez ela vai muito além dos simples espetinhos de carne. Ela salteia cogumelos, prepara arroz em uma panela elétrica e deixa uma quantidade generosa de carne marinando em uma mistura especial de temperos. No fim, ela prepara um delicioso prato de carne com cogumelos e arroz, algumas omeletes cremosas e uma grande porção de carne salteada. Rin começa a explicar todos os pratos aos amantes de comida, que aguardam ansiosamente, mas eles permanecem em silêncio, apenas encarando a refeição. Para aquelas pessoas simples, até mesmo a omelete cremosa parece ter sido preparada pelo próprio Gordon Ramsay. Morrendo de vontade de começar a comer, eles pedem permissão a Rin. Ela autoriza imediatamente, então todos começam a se servir. Cada pessoa à mesa sente como se tivesse ascendido aos céus por causa do sabor incrível. Vil percebe que a carne salteada ficaria ainda melhor acompanhada de arroz, então Ed se prepara para buscar um saco naquele mesmo instante. Arya e Shannon também se preparam para ajudar com a comida, então Rin pede que se acalmem. Ela os lembra de que ainda há muita comida disponível, então deveriam terminar tudo antes de buscar mais. Todos concordam em acabar com a refeição primeiro, enquanto ela sorri e os observa comer sem parar. No dia seguinte, Rin acorda em sua cama nova. Embora esperasse ter dificuldade para dormir em um mundo desconhecido, ela percebe que não sente nenhuma saudade de sua antiga vida. Com um lar seguro e limpo, uma bela vista pela janela e companheiros em quem pode confiar, ela está pronta para começar uma nova vida como aventureira. Mais tarde, depois do café da manhã, todos se sentam para discutir a próxima missão. Como líder do grupo, Vil explica que eles patrulharão os arredores da cidade de El Raj. Para começar, ele quer investigar a região litorânea. Ele pede a opinião do restante da equipe, enquanto Rin escuta atentamente. Ed dá sua sugestão, dizendo que deveriam aproveitar para pegar muitos frutos do mar pelo caminho. Shannon e Arya também concordam, então Vil decide que o litoral será o próximo destino deles. Ao ouvir isso, Rin fica completamente pasma e ressalta que aquela é uma missão séria, não um piquenique. Ela também se irrita porque todos já estão pensando no almoço, mesmo depois de ela ter preparado um café da manhã maravilhoso. Arya diz que o café da manhã de Rin estava bom demais, por isso mal pode esperar para provar o almoço também. Então alguém bate à porta. É Rento, um homem-fera felino. Ed reconhece Rento como membro do grupo de novatos que eles salvaram do Urso de Fogo anteriormente. Rento sorri querendo agradecer a equipe Smorgasbord por ter salvado a vida de todos. Vil não dá muita importância ao assunto. Ele diz a Rento que é seu dever apoiar os novatos mais jovens e pede que ele faça o mesmo quando se tornar mais forte. Ao ouvir essas palavras inspiradoras de seu ídolo, os olhos de Rento brilham de admiração. Rin também fica encantada com a reação dele e se apresenta. Ela descobre que Rento cresceu em um orfanato administrado por uma igreja e se tornou aventureiro para conseguir se sustentar. Ao ouvir isso, Rin fica com pena dele e dos outros órfãos, então rapidamente começa a procurar alguma coisa. Em seguida, ela tira uma fornada de biscoitos mágicos de mirtilo e diz a Rento para compartilhá-los no orfanato. Depois que ele agradece e vai embora, o restante da equipe começa a fuzilar Rin com o olhar. Claramente, todos estão chateados porque ela deu uma sobremesa deliciosa para eles sem oferecer nada a eles. Rin se apressa em explicar que guardou outra fornada de biscoitos de mirtilo para a equipe. Então, finalmente, todos se acalmam. Depois disso, ela começa a levá-los em seu motorhome até o litoral. Pelo caminho, Arya, Ed e Shannon devoram alegremente suas porções de biscoitos de mirtilo. Infelizmente, como a equipe não possui uma autorização de entrada no porto, Rin precisa seguir pelo caminho mais longo para chegar ao mar. Ela não se importa e diz que é seu trabalho transportar a equipe para onde quer que precisem ir. Graças à velocidade de sua van, eles chegam rapidamente à praia. Lá, Ed fica animado com a ideia de sair em um encontro com a esposa. Então, Shannon o lembra de também cumprir a missão de verdade. Em seguida, Vil também saca sua espada enquanto se prepara para partir. Rin fica surpresa ao ver que a espada dele pode surgir quando ele quiser. Então, Vil explica que sua arma foi registrada por meio de um contrato mágico especial. Embora as armas mágicas sejam convenientes de transportar, elas são muito caras. Por isso, a maioria dos aventureiros não tem acesso a elas. Ao ouvir isso, Rin entende que o armazenamento deve ser bastante caro naquele novo mundo. Sem bolsas, sem fundo para guardar itens, sua van com armazenamento infinito deve ser uma habilidade extremamente valiosa ali. Pouco depois, o grupo parte.
Em vez de coletarem informações, eles simplesmente vão pescar. Enquanto isso, Rin prepara o almoço dentro do motorhome. Dessa vez ela corta vários legumes para equilibrar a refeição. Ao vê-la preparando os ingredientes, Arya fica deprimida, pois odeia vegetais. Rin diz que os vegetais ajudam o corpo, fornecendo micronutrientes valiosos, mas claramente Arya não se importa. Ela entrega a Rin um peixe enorme capturado no mar, que Rin aceita como ingrediente principal do prato. Ela começa a retirar as escamas do peixe, planejando preparar uma deliciosa fritura com ele. Sorrindo de maneira maliciosa, Arya se aproxima dela. Então ela pergunta provocativamente se Rin tem alguém de quem gosta. Ao ouvir isso, Rin obviamente fica sem jeito, mas quando Arya sorri docemente para ela, suas defesas desmoronam completamente. Arya pergunta se ela não gosta de Vil, e Rin balança a cabeça. No entanto, Rin deixa claro que ainda não conhece Vil o bastante para estar apaixonada por ele. Decepcionada com a resposta, Arya pensa em como poderia provocá-la ainda mais. De repente, Rin vira o jogo e pergunta como ela conheceu Ed. Isso faz Arya perder toda a confiança que tinha antes, e ela começa a corar como uma donzela. Ao ver a reação adorável dela, Rin fica mais ousada e começa a provocá-la ainda mais. Nesse momento, Ed e os outros retornam da pescaria e encontram Arya corando de vergonha. Ela diz a Ed que Rin a humilhou cruelmente, fazendo com que ele interprete a situação da forma errada. Antes que Ed possa esfolá-la viva, Rin rapidamente explica que apenas perguntou a Arya sobre a primeira vez em que ela o conheceu. Ao ouvir isso, ele percebe que sua esposa está ficando exageradamente envergonhada por causa de uma história simples. Então, ele invoca um grande cubo de água, cheio de lulas vivas. Rin fica animada ao ver aquilo, e imediatamente começa a calcular todos os pratos que poderá preparar. Todos os outros ficam surpresos, pois normalmente não comem lula. No entanto, por causa do incrível talento culinário de Rin, eles decidem confiar no julgamento dela. Depois disso, Rin serve o almoço, ansiosa para ver a reação deles ao novo prato. Infelizmente, o restante do grupo parece decepcionado ao ver vegetais nos pratos. Rin garante que os legumes estão saborosos, então Arya é a primeira a experimentar. Ela rapidamente se apaixona pela comida, fazendo com que os outros também comecem a comer. Pouco depois, todos ascendem aos céus com o sabor de uma berinjela à parmegiana perfeitamente preparada. Eles também adoram o arroz com tomate de Rin, chocados por um prato simples de vegetais conseguir ser tão delicioso. Por fim, Rin lembra a todos que também preparou um prato de peixe feito com robalo. Depois de terminar o almoço, Arya pergunta a Rin se ela gostaria de algum ingrediente especial para seus futuros projetos culinários. Rin sugere pegar alguns mariscos e outros peixes. Então todos se preparam para mais uma rodada de pescaria na praia. De repente, o clima festivo é interrompido quando alguns moradores próximos pedem ajuda. Depois de seguirem os moradores, eles encontram uma orca encalhada lutando para se mover na areia. Rin fica surpresa ao descobrir que aquele mundo também possui orcas, mas Vil explica que aquele peixe é chamado de travessa. Naquele mundo, as travessas são peixes brincalhões que gostam de pregar peças nos aventureiros na praia. Ao perceber a presença deles, a travessa olha para trás e fala telepaticamente com Rin. Ela explica que existe um bom motivo para estar encalhada na areia. Mais cedo, ela tentou pregar uma peça em alguns aventureiros, na praia, saltando em cima deles. No entanto, esqueceu que não teria como voltar para o mar e acabou presa em uma vala. Rin percebe que aquela encrenqueira literalmente cavou a própria cova. A travessa não se ofende com a resposta dela. Em vez disso, ela provoca Rin e se oferece para recompensá-la, caso a ajude a voltar para o mar. Ao ouvir isso, Arya revela que as travessas também são conhecidas como portadoras da boa fortuna no mar. Embora adorem pregar peças nos aventureiros, elas concedem uma recompensa generosa assim que seus pedidos são atendidos. Apesar de todos ali também quererem a recompensa da travessa, ninguém consegue mover a enorme baleia nem 1 centímetro. Então eles pedem ajuda a Vil e sua equipe. Sem querer deixar o animal morrer, Vil concorda. Infelizmente, mesmo com ele e o restante da equipe Smorgasbord, eles não conseguem empurrar a baleia. Observando todos trabalharem, Rin percebe o quanto a praia está quente. Ela nota que o sol forte está fazendo a orca sofrer. Rapidamente pergunta a Ed se ele consegue criar outro cubo de água com sua magia. Ele confirma, então ela pede que crie um cubo acima da travessa para refrescá-la. Depois que Ed cria o cubo de água, ele explode em uma chuva de água fria sobre a travessa. Ela suspira aliviada, mas apenas faz um elogio sem entusiasmo a Rin como agradecimento por ter salvado sua vida. Rin começa a se perguntar se deveria simplesmente cozinhar aquela baleia moribunda, deixando a travessa chocada. Enquanto isso, os homens desistem de empurrar a baleia, claramente exaustos. Rin se pergunta se Ed conseguiria criar um cubo de água gigante para transportar a travessa usando magia. Infelizmente, ele não possui mana suficiente
suficiente para criar um cubo tão grande. Então Rin pensa em criar um canal de água para ajudar a Travessa a voltar ao mar. Ed concorda e explica que consegue criar túneis na areia usando sua magia de terra. De repente a água começa a rugir diante deles. De dentro do mar um polvo enorme tenta atacar a Travessa com seus tentáculos. Felizmente Xenon a protege do ataque. Depois de falhar, o monstro revela o corpo inteiro. Vil o identifica como um filhote de Purupu, um monstro feroz que raramente aparece perto da costa. Ele se pergunta por que uma criatura tão incomum surgiu na praia. Então a Travessa conclui que sua pele e carne deliciosas devem tê-lo atraído. Ao ouvir aquelas palavras convencidas, Rin pensa que aquele peixe arrogante realmente merece se afogar. Nas proximidades, Vil e os outros membros do grupo se preparam para lutar. Para ajudá-los, Rin analisa o Purupu com sua habilidade de sobrevivência, que revela um ponto fraco entre os olhos. A habilidade também mostra que a carne macia do polvo pode ser usada para preparar frutos do mar incríveis. Rin rapidamente informa Vil sobre o ponto fraco. Para motivá-lo ainda mais, ela também promete preparar um prato de frutos do mar com a carne do Purupu. Ao ouvir isso, Vil e os outros ficam ainda mais motivados. Atrás deles, os moradores começam a cavar canais na areia. Rin sobe em cima da Travessa para resfriá-la, mas a baleia apenas zomba de seus esforços sinceros. Enquanto isso, Xenon e os outros se perguntam se realmente podem comer aquele monstro polvo nojento. No fim, decidem confiar no julgamento de Rin. Arya prende o monstro com suas teias de aranha, abrindo uma brecha para Vil. Pensando no delicioso prato surpresa que o espera, ele se prepara para desferir o golpe final. Atrás dele, Rin e os moradores trabalham duro para levar a baleia de volta ao mar. Vendo todos se esforçando tanto por ela, a Travessa começa a achar que é uma celebridade. Rin acaba com a ilusão dela, apontando que todos só querem sua recompensa. Mesmo assim, a baleia continua se elogiando. Então Rin ameaça cortá-la em filés. Então, depois de muito cavarem, os moradores finalmente criam um canal pela areia. Por fim, todos se esforçam e ajudam a baleia a deslizar de volta para o mar. Enquanto a Travessa salta novamente para seu lar, Vil desfere o golpe final contra o monstro aprisionado. Antes de partir, a baleia Travessa agradece a todos pela ajuda. Como recompensa, ela bate seu corpo pesado contra a água, fazendo uma enorme quantidade de camarões, caranguejos e outros frutos do mar voarem em direção à praia. Agradavelmente surpresos, todos começam a recolher os frutos do mar frescos. No entanto, a Travessa entrega a Rin um pingente especial como recompensa por todos os seus esforços pessoais. Depois de desejar boa sorte a ela naquele novo mundo, finalmente desaparece no mar. Então, todos mostram a Rin os frutos do mar que conseguiram pegar. Vil também traz a carne deixada pelo monstro Purupu. Ao ver todos os caranguejos, camarões e mariscos, Rin pensa que eles podem fazer uma grande comemoração com um enorme churrasco de frutos do mar. Mais tarde, ela prepara vários pratos usando todos os diferentes tipos de carne. Quando diz a todos para começarem a comer, Vil os interrompe por um instante. Ele destaca que o sucesso daquele dia foi inteiramente graças a Rin, por causa de seu planejamento rápido e de suas habilidades de sobrevivência. Embora tenha sido sua primeira missão, ela conseguiu transformá-la em um enorme sucesso. Cada membro do grupo agradece pela ajuda, ansioso pelas futuras missões ao lado dela. Então todos começam a devorar os frutos do mar, animados para experimentar mais pratos exóticos preparados pelas mãos de Rin. Enquanto o grupo comemora, uma caverna se abre em um local próximo. Dentro dela, um estranho monstro felino abre os olhos, pronto para espalhar destruição pelo mundo. Depois do jantar com churrasco, o grupo volta para casa para descansar. No dia seguinte, Rin sorri perto da janela, ansiosa para experimentar mais alegrias neste mundo. Atrás dela, Vil e os outros estão reunidos para a reunião diária. Infelizmente, Arya ainda está cansada demais por causa da noite anterior, então continua dormindo no colo de Ed. Para acordá-la, ele pergunta em tom de brincadeira se ela quer perder o delicioso café da manhã de Rin. Ao ouvir que poderia ficar sem uma comida celestial, o corpo exausto de Arya recupera as energias de repente, e ela se senta com a postura perfeitamente ereta. Mesmo tendo passado a noite anterior se empanturrando com os deliciosos frutos do mar preparados por Rin, nenhum deles quer perder sequer uma de suas refeições. Ao ouvir isso, Rin fica feliz e se oferece para preparar um bom café da manhã antes de saírem. Vil explica que depois de comer, visitará a guilda para entregar as informações que encontraram no litoral. De repente, Sheila invade a casa deles com uma expressão apavorada. Normalmente ela jamais faria algo tão ousado, então Vil percebe que algo sério aconteceu. Sheila explica que a cidade está enfrentando uma emergência. Chocados, todos a seguem rapidamente até a guilda dos aventureiros. Lá, Tori explica ao grupo que uma masmorra surgiu aleatoriamente perto da cidade sem motivo algum. Ele revela que não
houve nenhuma flutuação de mana na região antes do aparecimento da masmorra, então sua presença pode representar um risco enorme. Rin fica confusa sem entender por que seria um problema uma masmorra surgir do nada, já que imaginava que elas apareciam aleatoriamente pelo mundo. Para esclarecer suas dúvidas, Sheila admite que não é algo totalmente inédito uma masmorra surgir de forma repentina. No entanto, quando uma masmorra aparece, normalmente existem alguns sinais na região antes de ela realmente se formar. Às vezes uma masmorra pode surgir em um lugar onde ocorreu uma tragédia, formando-se a partir do ressentimento das pessoas que morreram ali. Em outras ocasiões, quando uma masmorra aparece naturalmente, o fluxo de mana da região é perturbado antes de sua abertura. No entanto, essa nova masmorra não apresentou absolutamente nenhum sinal de alteração no mana. Como ela é tão imprevisível, é possível que os monstros em seu interior não sigam as regras normais das masmorras. Nesse caso, toda a cidade de El-Haj poderia ser cercada por monstros descontrolados vindos da masmorra. Por causa disso, os aventureiros veteranos e os funcionários da guilda de El-Haj estão trabalhando horas extras para lidar com a situação. Sheila revela que essa emergência está sendo mantida em segredo do público, mas eles ainda precisam resolvê-la discretamente. Para fazer isso, Tori quer que o grupo de Vil explore a masmorra, pois confia na capacidade deles de sobreviver em um ambiente desconhecido. Ao ouvir suas palavras, Vil pensa em todas as coisas estranhas que vivenciou recentemente, como o urso de fogo fraco que apareceu em uma região aleatória e o filhote de Purupu que nunca havia sido visto perto da costa. Acreditando que todos esses acontecimentos possam estar relacionados à nova masmorra, ele concorda em explorá-la. Torrey e Sheila agradecem, então Vil se vira para Rin e pede que ela faça os preparativos. Ele explica que a expedição pela masmorra pode ser longa, então ela deve estocar comida e outros suprimentos antes de partirem. Seguindo o conselho dele, Rin se levanta para ir às compras. De repente, Sheila decide acompanhá-la, afirmando que a ajudará a conseguir os melhores preços da cidade. Na verdade, ela só quer fazer uma pausa em toda a papelada estressante da guilda. Tori grita para que ela fique, mas Sheila rapidamente empurra Rin para fora e foge com ela. Depois das compras, Rin se encontra com Ed e Arya no portão da cidade para esperar Vil e Xenon. Arya acha que Rin está bonita com a roupa nova, então ela abre um sorriso e explica que Sheila a ajudou a escolhê-la. Ela também informa aos dois que já guardou todos os itens essenciais dentro de Camp. De repente, algo brilha na testa de Arya. Rin fica surpresa e se pergunta se ela está usando alguma joia brilhante. No entanto, Arya explica que o brilho veio de seu terceiro olho. Ela afasta o cabelo, revelando um estranho olho em formato de rubi no meio da testa. Embora o terceiro olho não a ajude com a visão normal, ele permite que perceba mudanças sutis ao seu redor. Naquele exato momento, seu terceiro olho a alerta de que Vil e Xenon estão se aproximando por trás. Ao ouvir isso, Rin olha para trás de Arya para verificar. Como esperado, encontra os dois caminhando em direção ao grupo. Quando todos estão prontos para a viagem, eles atravessam o portão da cidade. Enquanto caminha com os outros, Rin sente uma pressão invisível causada pelo pedido da guilda. Embora já tenha cumprido uma missão com o grupo, aquilo se pareceu mais com uma pescaria do que com uma missão de verdade. Desta vez, ela se sente nervosa ao entrar em um território inexplorado. Vil percebe sua preocupação e a tranquiliza, dizendo que tomarão todo o cuidado possível para evitar perigos. Ao ouvir suas palavras gentis, Rin se sente muito melhor. Então ela se prepara para retirar Camp, mas infelizmente Vil explica que precisarão fazer todo o trajeto a pé. Depois de algum tempo, eles chegam à região onde a entrada da masmorra foi encontrada. Ao perceber o pouco tempo que levaram para chegar, Rin entende que a masmorra surgiu incrivelmente perto da cidade. Agora finalmente compreende por que Torrey estava tão preocupado. No momento parece não haver nada ali. No entanto, isso acontece porque a Guilda dos Aventureiros colocou um feitiço de ilusão sobre a entrada para impedir que as pessoas comuns a descobrissem. Para desfazer a ilusão, Xenon dá um passo à frente e usa uma magia estranha que revela a verdadeira entrada da masmorra. Antes de qualquer pessoa entrar, Arya avança e usa suas teias de aranha para investigar o perímetro. À medida que as teias se estendem de suas mãos, elas alcançam as profundezas da masmorra, mapeando toda a região. Arya observa que a masmorra possui corredores bastante largos, então será necessário menos esforço para explorá-la por completo. Por enquanto, ela não detecta nenhum monstro lá dentro, então o grupo pode entrar sem problemas. Vil posiciona a si mesmo e Arya na linha de frente, enquanto Rin permanece atrás de Ed e Xenon como carregadora. Por causa de sua função sem combate, Rin se sente culpada, achando que está atrasando os outros. No entanto, todos a lembram de que suas habilidades como carregadora são extremamente importantes para o grupo, então ninguém se incomoda com sua presença. Com tantos elogios e palavras de conforto, Rin volta a se sentir melhor. Logo, todos entram juntos na masmorra.
Depois de percorrerem certa distância, Vil impede Rin de continuar avançando. Todos os membros do grupo assumem posições de combate ao sentirem algo escondido mais adiante. Xenon acredita que seja um lagarto-flor, então Vil explica a Rin que é um monstro capaz de se camuflar como uma flor. Logo, o lagarto assustador aparece diante deles. Com medo, Rin o examina usando sua habilidade de sobrevivência. Embora o lagarto pareça comestível, ela se pergunta se alguém realmente gostaria de comer aquela carne viscosa. Ed dá um passo à frente para cuidar do lagarto. De repente, a criatura salta em sua direção em uma velocidade impressionante. Rin se encolhe de medo, mas Ed prende facilmente o lagarto com um feitiço de jaula antes de queimá-lo até virar cinzas. Depois de acabar com a pobre criatura, Ed se vira para Rin e se gaba como se tivesse feito algo completamente comum. Em seguida, Vil pega a carne deixada pelo lagarto e a entrega para Rin. Por enquanto, ela decide guardar a carne, já que ainda não quer cozinhá-la. De repente, sua habilidade de sobrevivência emite um alerta amarelo. Do nada, um filhote de gato cai em seu colo. Por um instante, Rin fica surpresa, sem saber o que fazer com aquele adorável desconhecido. Vil rapidamente manda que ela se afaste, dizendo que o gato é um monstro perigoso. No entanto, o pequeno felino parece ser bastante amigável com Rin. Ed e os outros explicam que ele é um filhote de lince alado, então Rin se surpreende por ele já ser tão grande. Enquanto o gatinho se esfrega nela, Rin simplesmente não consegue acreditar que aquela criatura seja um monstro tão perigoso. Logo depois, o lince alado começa a miar para ela, então Rin imagina que ele esteja com fome. No momento, a comida mais próxima que ela tem é a carne do lagarto, então decide oferecê-la ao filhote. O gatinho devora a carne viscosa, sem demonstrar qualquer problema. Rin estava um pouco preocupada, achando que a carne pudesse ter um gosto ruim, mas relaxa ao ver que o lince alado não se importa nem um pouco. Enquanto ele come tranquilamente, sua habilidade de sobrevivência muda de repente do alerta amarelo para um alerta azul. Mesmo assim, ela ainda não entende o que a habilidade está tentando lhe dizer. Arya pergunta o que eles deveriam fazer com o gato selvagem, então Rin decide pegá-lo no colo por enquanto. Vendo como a criatura é dócil, ela resolve adotá-la como animal de estimação. O corpo fofinho do lince alado faz Rin se lembrar de seu antigo gato da terra, chamado Gomamitsu, então ela decide dar ao filhote o mesmo nome. Ao ouvir o nome, Gomamitsu pergunta a Rin se aquele realmente será seu nome. Rin concorda por um instante, mas logo fica completamente chocada ao perceber que o filhote de lince acabou de falar com ela. Por algum motivo, ninguém mais consegue ouvir o gato falar. Sem entender o que está acontecendo, Rin pergunta o que há de errado. Então Xenon examina cuidadosamente o lince alado. Depois de observá-lo mais de perto, ele percebe que o lince se tornou um monstro nomeado. Ao ouvir isso, Vil conclui que Rin deve tê-lo transformado acidentalmente em um monstro nomeado ao chamá-lo de Gomamitsu. Como ela deu um nome ao gato, acabou se tornando sua mestra. Por causa desse vínculo, Rin consegue ouvir os pensamentos de Gomamitsu, enquanto os outros não conseguem. Ao ouvir essa explicação, Rin pergunta se é normal as pessoas domesticarem monstros amigáveis dessa forma. Vil admite que normalmente isso não é tão fácil, então Rin começa a se perguntar se fez algo errado. Achando que está causando problemas para o grupo, ela começa a pedir desculpas repetidamente a todos. Xenon sorri, achando bastante impressionante que ela tenha domesticado um filhote de monstro tão poderoso. Ed e Arya também concordam com ele, mas Rin continua acreditando que está dificultando a vida do grupo com suas ações. Vendo o quanto ela está preocupada, Vil a tranquiliza, dizendo que isso não causará problema algum. Depois que terminarem a missão, ele promete registrá-la oficialmente na guilda como uma domadora de monstros. Na verdade, ninguém do grupo queria abandonar aquele lince tão fofo, então todos ficam felizes em deixá-lo acompanhá-los. Depois disso, eles continuam explorando e encontram um caminho dividido. Arya usa suas teias para investigar os dois caminhos à frente e conclui que o da direita é o mais seguro. Ao seguirem por esse caminho, chegam a uma enorme sala com um teto muito alto. Dentro da grande sala, Gomamitsu fica animada para voar até o teto, então Rin a segura no lugar. De repente, sua habilidade de sobrevivência emite um alerta vermelho. Vil não consegue enxergar nenhum perigo, então Rin aponta para a frente. Arya sorri, pois já sabia o que havia ali graças ao seu terceiro olho. Ela explica que existe uma armadilha no chão e usa suas teias para revelar um enorme buraco logo adiante. Bem diante dos olhos de Rin, Arya cobre o buraco usando sua magia. Vil pergunta como Rin conseguiu detectar a armadilha, então ela explica que foi graças à sua habilidade de sobrevivência. Mesmo depois de desarmarem a armadilha, Gomamitsu salta repentinamente dos braços de Rin e começa a rosnar para algo à frente deles. Ao ver isso, Vil manda Rin entrar no trailer junto com a gata. Ela corre rapidamente e entra em segurança no camp. Em seguida, Xenon lança uma magia de barreira para proteger os outros membros do grupo da ameaça. Dentro do trailer, Rin fica preocupada com o monstro que está se aproximando, já que
que todos estão reagindo de forma tão séria. Viu a avisa para não sair do camp até que eles derrotem o monstro, o que a deixa ainda mais preocupada. Enquanto todos observam, um basilisco galo se aproxima deles. Trata-se de um enorme monstro em forma de galinha, capaz de espalhar um gás venenoso produzido pela cabeça de cobra localizada em sua cauda. Ao ver a cobra na cauda do monstro, Goma grita de medo e recua imediatamente. Conforme o monstro se aproxima, ele libera uma enorme nuvem de veneno em direção ao grupo. No início, Rin fica extremamente preocupada com os outros integrantes da equipe. No entanto, a barreira mágica bloqueia facilmente toda miasma venenosa. Sem seu veneno, o intimidador basilisco galo acaba se tornando apenas uma enorme ave monstruosa. Para dar o golpe final, Arya avança e usa suas teias de aranha. Ela lança fios finíssimos na horizontal, fatiando os basilisco galo vivo como se fosse um simples legume. Ao testemunhar aquela demonstração impressionante, Rin fica tão admirada que até esquece como falar. Logo depois, Goma pergunta se o basilisco galo realmente morreu, já que a cauda dele a assustou demais. Apesar de todo o medo que sentiu anteriormente, Goma tenta fingir que não ficou assustada. Mas quando Rin menciona a cobra, ela volta a quase chorar de terror. Irritada com a provocação, Goma tenta atacá-la, mas Rin a segura e continua implicando com ela. Logo depois, Vil entra no camp. Ele entrega a Rin a carne de frango deixada pelo monstro. Ao ver aquela carne de frango de alta qualidade, Rin fica extremamente empolgada. Embora já tivesse preparado comida para a viagem, ela decide fazer um prato especial usando a carne do basilisco galo para comemorar. Para preparar o prato, ela pede ajuda a Vil. Ele concorda e começa a descascar ovos ao lado dela para preparar um molho tártaro. Depois de adicionar os ovos, Rin coloca maionese e temperos para finalizar o molho. Assim que o molho fica pronto, ela pede para Vil experimentar. Bastou uma única mordida para ele praticamente cair aos pés dela, perguntando se Rin era algum tipo de gênio maligno da culinária. Rin cai na risada e entra na brincadeira, fingindo ser uma super vilã que mata as pessoas com comida deliciosa. Pouco depois, os outros integrantes do grupo também retornam ao campi. Xenon e Ed comentam que, embora a masmorra esteja cheia de monstros, todos parecem muito mais fracos do que o normal. Isso os faz lembrar do urso de fogo e dos monstros Purupu encontrados anteriormente, que também morreram com facilidade demais. Agora eles têm certeza de que aquela masmorra misteriosa está ligada a todos aqueles estranhos acontecimentos. Ao ouvir a conversa deles, Rin fica triste por perceber que todos continuam preocupados mesmo depois de uma vitória. De repente, sua panela elétrica de arroz apita, lembrando-a de preparar o restante da refeição. Ao ouvir a palavra comida, Goma também fica toda animada, então Rin promete alimentá-la também. Em seguida, ela frita a carne do basilisco galo e a serve para todos junto com legumes e molho tártaro. Assim que provam o frango coberto pelo molho, todos têm exatamente a mesma reação que Vil teve anteriormente. Por algum motivo, todos chegam à conclusão de que Rin deve ser um verdadeiro gênio maligno da culinária, para cozinhar tão bem. Além do sabor incrível do molho tártaro, eles também adoram os legumes, que limpam o paladar e os fazem querer mais uma mordida do frango. Até Goma come feliz seus legumes depois de terminar a carne. Ao ver isso, Arya se anima a experimentar seus vegetais também. Assim que dá uma mordida, ela também sente uma agradável sensação de frescor. Goma elogia Arya por comer os legumes como uma boa menina, fazendo todos caírem na gargalhada e continuarem brincando uns com os outros. Depois de terminarem a refeição, o grupo começa a explorar as partes mais profundas da masmorra. Eventualmente, eles chegam a uma caverna estranha que se abre para um campo gigantesco e iluminado pelo sol. Embora Rin fique surpresa com isso, os membros do grupo explicam que as masmorras são zonas especiais desconectadas da realidade. Então é normal que tenham cenários completamente imprevisíveis. Mesmo assim, ela acha extremamente chocante terem saído de uma caverna escura para um campo ensolarado em apenas alguns minutos. Nesse momento, Rin está escondida dentro de seu camper, enquanto o grupo enfrenta um boi selvagem, protegida pelas janelas à prova de balas do veículo. Goma age como se fosse muito corajosa, mas Rin a segura para impedir que saia. Então Vil mata o boi facilmente com um único ataque, leva a carne para dentro, e Rin imediatamente começa a prepará-la para o almoço. Goma pergunta se a carne é para ela, mas Rin a lembra de que vão dividi-la com todos. Por algum motivo, o boi selvagem deixou cair carne perfeitamente maturada, então ela não precisa cortá-la por conta própria. Ao ouvir isso, Xenon diz que pode preparar a carne para ela caso precise de ajuda. Rin se pergunta como ele sabe cortar carne corretamente. Xenon lembra que é um elfo da floresta, então um de seus deveres é aprender a caçar e preparar carne de animais selvagens. Rin entende a explicação, mas então se pergunta por que ele não consegue simplesmente cozinhar a carne depois de realizar todas essas etapas. Nesse momento, Vil conta que Xenon conseguiu de alguma forma preparar um bife perfeitamente queimado por fora e cru por dentro. Irritado, Xenon diz que Vil também já fez a mesma coisa no passado, enquanto Goma acha que não há problema algum em comer carne crua. Rin lembra a gata que os humanos não podem
comer carne crua com segurança como ela. Ao ouvir isso, Vil comenta casualmente que eles costumavam cortar as partes queimadas e comer a carne crua mesmo assim. Horrorizada, Rin explica a ele os perigos de comer carne crua e avisa para que nunca faça isso novamente. Vil e Xenon começam a rir, sabendo que não precisarão mais comer como verdadeiros cachorros, agora que ela está com eles. Em seguida, Arya e Ed retornam de uma caçada pela masmorra carregando sacos de carne. Depois que colocam a carne sobre uma mesa, Goma começa a farejá-la, então Arya a segura antes que consiga dar uma mordida. Rin se pergunta como elas conseguiram obter tanta carne em tão pouco tempo. Feliz por ouvir sua preocupação, Ed explica que todos os monstros que enfrentaram eram extremamente fracos. Caso contrário, jamais teriam conseguido caçar tantos. Mesmo assim, o grupo fica preocupado com o motivo de esses monstros estarem mais fracos do que o normal. Sem outra opção, eles continuam explorando a masmorra em busca de respostas. Depois de caminharem por algum tempo pelo campo, Rin fica surpresa com o tamanho do lugar. Mesmo após tanto tempo, parece que o campo nunca termina. De repente, Arya comenta que a masmorra pode ser menor do que aparenta. Rin fica confusa, então ela explica que talvez estejam presos dentro de uma ilusão e de uma armadilha espacial. O mestre da masmorra criou uma armadilha ilusória, que coloca o grupo em um ambiente estranho. Ao mesmo tempo, ele também está usando magia espacial para obrigá-los a caminhar em círculos e sempre retornar ao ponto de partida. Ao ouvir isso, Rin pergunta se existe alguma maneira de escapar da armadilha. Vil explica que eles podem sair facilmente graças aos sentidos aguçados de Arya, mas aventureiros novatos teriam muita dificuldade para perceber o que está acontecendo. Então Xenon pergunta a Arya se ela consegue sentir os pontos de concentração mágica do feitiço de ilusão. Usando seu olho de rubi, ela detecta vários desses pontos e começa a conduzir o grupo em direção a um deles. Enquanto caminham até o local, Vil avisa Rin para deixar o camper pronto caso algo dê errado. Em seguida, Goma pula em seus braços para ficar segura. Isso faz Rin dar um passo para trás, ativando de repente uma armadilha escondida no chão. Embora tente escapar, Rin é impedida pela barreira mágica da armadilha. Pouco depois, o grupo é cercado por robôs hostis. Um dos robôs ataca Rin imediatamente, mas ela desvia e corre para dentro de sua van. Lá dentro, ela respira fundo para se acalmar. Enquanto isso, Vil e os outros ficam furiosos com aqueles robôs feitos de sucata por terem ousado atacar sua preciosa cozinheira. Enquanto Rin observa, Xenon manda Vil se concentrar nas articulações do robô branco. Em seguida, ele manda Arya e Ed prenderem o vermelho usando suas teias de aranha e magia. Depois de discutirem essa estratégia, todos se preparam para liberar sua fúria. Vil avança e corta o robô branco em pedaços com sua espada, enquanto Arya envolve o vermelho em um casulo de seda. Depois Ed eletrocuta o robô preso com uma devastadora magia de relâmpago. Enquanto isso, Xenon observa de lado, emanando uma aura de raiva, enquanto apoia o grupo com feitiços de fortalecimento. Finalmente, depois que os robôs são derrotados, o grupo corre para verificar se Rin está bem. Embora ela garanta que não sofreu nada, todos claramente se sentem culpados por ela ter enfrentado tamanho perigo ao lado deles. Ao ver os rostos abatidos de todos, Rin se pergunta como poderia animá-los. Então, ela tem a brilhante ideia de servir um almoço delicioso usando a carne que conseguiram mais cedo. Ao ouvirem falar de sua comida deliciosa, o humor de todos melhora instantaneamente, fazendo Rin se sentir aliviada. Em seguida, ela serve um enorme banquete de bifes T-bone e rosbife feitos com a carne do boi selvagem. Ao verem toda aquela carne gordurosa diante deles, todos começam a comer imediatamente. Embora Rin tenha cozinhado a carne macia, ela conseguiu manter toda a umidade em seu interior graças às suas técnicas culinárias. Para camponeses como Vil, essa incrível técnica culinária não é muito diferente de magia. Por outro lado, Arya gosta tanto da comida que não para nem mesmo para respirar. Todos começam a provocá-la, fazendo com que ela fique envergonhada com tanta atenção. Então ela agradece a Rin por preparar uma comida tão deliciosa e declara seu amor eterno por ela. Feliz com a apreciação de todos, Rin sorri e aproveita seu próprio prato. Depois de terminarem o almoço, eles voltam a explorar a masmorra para destruir todos os outros pontos de concentração mágica. Algum tempo depois resta apenas um. Assim que Vil destrói o penúltimo, a dimensão ao redor deles começa a se distorcer. Rin fica surpresa com aquilo. Então Ed a lembra de que a formação ilusória está começando a desmoronar depois de perder suas fontes de sustentação. Em seguida, Arya começa a guiá-los até o último ponto de concentração mágica. No caminho, Goma começa a ficar sonolenta nos braços de Rin, enquanto Ed pergunta quanto tempo levarão para chegar ao último ponto. Arya revela que a viagem demoraria 1 hora a pé, mas todos sabem que o trajeto real será muito mais longo, já que normalmente encontram armadilhas de teletransporte pelo caminho. Só de pensar nisso, Rin começa a se sentir cansada. Ao perceberem isso, todos do grupo tentam animá-la. Arya garante que sabe exatamente onde fica o local, enquanto Ed acredita que também não encontrarão
nenhum problema pelo caminho. Mesmo assim, Vil lembra a todos que devem ficar atentos a armadilhas ou monstros. Ao ouvir a preocupação deles, Rin quase se sente culpada por fazê-los se preocuparem. Para recompensá-los, ela decide que, de agora em diante, preparará as melhores refeições possíveis. De repente, um bando de goblins os embosca. Depois que Rin recua para dentro de seu camper, os goblins soltam gritos estridentes para tentar atordoar o grupo. No entanto, todos resistem facilmente aos gritos graças à proteção mágica, e matam os goblins com um único ataque. Assim que todos os goblins morrem, o último ponto de concentração mágica aparece diante de Vil. No instante em que ele o destrói, o campo ensolarado desaparece, e todos retornam mais uma vez à caverna fria e cheia de correntes de ar. Ao observarem a enorme caverna ao redor, Xenon e os outros se perguntam o quanto a formação ilusória os obrigou a caminhar. Então, Arya percebe uma antiga escadaria no chão. Rin se pergunta aonde aquela escada assustadora pode levar. Ao ouvir isso, Vil diz que nem mesmo toda a sua experiência é suficiente para prever o que haverá na próxima sala. Ed se pergunta por que aquela masmorra está cheia de tantas armadilhas. Xenon observa que, embora o lugar esteja repleto delas, os monstros em seu interior são muito fracos. Por causa disso, ele acredita que o mestre da masmorra não está tentando matá-los. De repente, Goma solta um espirro alto. Isso assusta todos. Mas então eles finalmente percebem um vento congelante soprando das profundezas do subsolo. Vil lembra a todos para terem cuidado durante a descida. Ao chegarem ao fim da escadaria subterrânea, o grupo sai em uma enorme tundra. Enquanto todos tentam assimilar o frio congelante, Arya aponta para um templo gigantesco ao longe. Vil se pergunta se deveriam ir até lá primeiro, mas Goma começa a tremer de frio. Rin não entende por que ela está com tanto frio, já que seu corpo parece quente contra o dela. Ao ouvir isso, Vil explica que a diferença de temperatura está fazendo o frio parecer ainda pior para a pobre gata. Perto dali, Arya cai de joelhos. Ao vê-la tremendo, Rin rapidamente a leva para dentro de seu camper. Lá ela envolve Arya em um cobertor, mas isso ainda não é suficiente para aquecê-la. Preocupada, Rin toca a mão dela para verificar o quanto está fria. Ao sentir os dedos de Arya, percebe que sua mão está congelando. Então começa a massageá-la delicadamente usando técnicas de acupuntura. Sob seus cuidados, Arya começa a se sentir melhor. Ed agradece pela ajuda. Embora saiba que Arya é sensível ao frio, ele nunca a viu sofrer tanto assim. Agora ele se sente um pouco mais tranquilo ao ver Rin cuidando dela. Mesmo assim, a própria Rin continua desconfortável com a condição de Arya. Graças aos conhecimentos de sua vida anterior, ela sabe que insetos costumam ser sensíveis a temperaturas baixas. Então se pergunta se a linhagem de aranha de Arya é o motivo de ela sentir tanto frio. Então Rin tem a ideia de preparar uma compressa quente. Usando um pouco da artemisia que havia coletado anteriormente, ela começa a preparar a compressa. Na Terra usava essa erva para produzir uma mistura medicinal especial chamada mocha, utilizada para ajudar as pessoas a se aquecerem. Por algum motivo, nenhum dos integrantes do grupo sabe do que ela está falando. Ao perceber isso, Rin entende que ninguém naquele mundo inventou a mocha ainda. Para ensiná-los, ela faz com que todos ajudem a processar as ervas. Primeiro, Ed tritura as ervas até transformá-las em pequenos pedaços. Depois, Vil separa todos os resíduos inúteis das folhas trituradas. Em seguida, Rin reúne o produto macio e fino sobre a bolsa térmica e o embrulha. Depois de formar uma bola com as folhas, ela mistura tudo com um pouco de sal-gema e ervas para finalizar a compressa. Então, aquece a bolsa no micro-ondas e a coloca ao redor do pescoço de Arya. Pouco depois, o calor da compressa se espalha pelo corpo dela e a condição de Arya volta ao normal. Ao ver sua esposa completamente recuperada, Ed agradece a Rin e começa a chorar de alívio. Então, antes de voltarem para fora, Rin entrega a todos uma grande caneca de leite quente com caramelo. O leite rico e cremoso aquece seus corpos e melhora o ânimo do grupo, preparando-os para enfrentar a masmorra congelante do lado de fora. Depois disso, eles continuam sua jornada em direção ao antigo templo. Pelo caminho, encontram muitos monstros e armadilhas, mas seguem avançando. Finalmente, chegam ao velho templo. Parados diante do enorme prédio em ruínas, todos ficam arrepiados. Mesmo assim, reúnem coragem e caminham em direção à entrada, perguntando-se o que há lá dentro. Depois de entrarem na masmorra, o grupo caminha por um longo corredor vazio. Embora o lugar pareça tranquilo, Rin se sente inquieta com um silêncio assustador, preocupada que alguma coisa possa emboscá-los. Ao perceber que ela está com medo, Arya tenta confortá-la, o que faz surgir um sorriso bobo no rosto de Rin, mas ela rapidamente se afasta quando Ed lança um olhar intimidador para ela. Mesmo assim, ela se sente melhor depois das palavras tranquilizadoras de Arya. No entanto, Rin não é a única que se sente desconfortável. Vil também acha que o lugar está silencioso demais para ser seguro, então eles devem permanecer atentos o tempo todo. Xenon observa a arquitetura do prédio e comenta que aquelas colunas salientes eram comuns durante um determinado período histórico. Rin fica impressionada com o conhecimento dele, então Xenon explica
explica que os elfos vivem por muito tempo, o que permite que preservem a história com bastante facilidade. Então, Arya aponta para o fim do corredor, onde há um grande portão. Depois de verificar se existe alguma armadilha, Vil abre a porta. Lá dentro, o grupo encontra uma árvore enorme junto com algumas obras de arte estranhas nas paredes. Assim que entram, Ed e Arya verificam a sala novamente em busca de armadilhas. Felizmente parece ser seguro, mas o grupo acaba preso sem nenhuma maneira de avançar. Observando a árvore branca feita de mármore e o lago onde ela foi construída, Rin pensa que aquela obra de arte deve simbolizar alguma coisa. Mesmo sendo apenas um palpite, ela sente que a sala contém algum tipo de quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Então Xenon percebe algo escrito perto da árvore. Enquanto ele observa a escrita, Goma pula sobre as folhas artificiais de lírio para explorar o lago. Depois de subir em uma das raízes da árvore, ela percebe um buraco nela. Rin dá uma olhada e se pergunta se aquele buraco faz parte do quebra-cabeça. Acontece que existe um buraco parecido do outro lado da árvore. Então Rin começa a pensar em como resolvê-lo. Ed também aponta que as paredes da sala possuem estranhas obras de arte, mas ele não consegue descobrir como interagir com elas. Finalmente, Xenon deduz que a escrita na árvore vem de um poema sobre o amor após a morte. Mesmo assim, ninguém do grupo consegue juntar todas as pistas. Apenas Rin mergulha profundamente em seus pensamentos, lembrando-se de algo relacionado ao poema de amor mencionado por Xenon. Ao vê-la pensando tanto, Vil acredita que ela está preocupada, mas Rin o tranquiliza dizendo que está apenas elaborando um plano. Então ela se lembra de uma aula de chinês de sua vida passada, que mencionava um poema de amor sobre dois pássaros que se uniriam. Depois de se lembrar disso, ela se pergunta se as paredes possuem alguma imagem de pássaros incompletos. Ao ouvir isso, o grupo corre para verificar as paredes, e Rin rapidamente encontra um pássaro que possui apenas a asa esquerda. Enquanto isso, Vil também encontra um pássaro que possui somente a asa direita. Então o grupo acredita que ela resolveu o quebra-cabeça. Mesmo assim, eles ainda não sabem o que fazer com as imagens. Rin se pergunta se deveriam empurrar as peças para dentro das paredes, mas fica preocupada com a possibilidade de serem armadilhas. Felizmente, Xenon a tranquiliza e diz para ela fazer isso, já que todo o grupo irá protegê-la caso alguma coisa aconteça. Então, quando eles empurram as peças contra as paredes, duas estatuetas de meio pássaro surgem do chão. Depois de pegarem as figuras, Vil encaixa uma delas em um dos lados da árvore, enquanto Rin tenta colocar a outra do lado oposto. No entanto, ela é pesada demais para Rin, então Vil acaba encaixando-a por ela. Assim que as duas estatuetas são colocadas, o lago começa a tremer e se eleva do chão. Logo depois, a água começa a jorrar das paredes, enchendo toda a sala. Então todo o ambiente começa a estalar com relâmpagos quando uma poderosa enguia da tempestade emerge da água. Xenon explica que as enguias da tempestade são monstros míticos, conhecidos pelas histórias como criaturas capazes de dominar os céus. Ao verem um monstro tão poderoso na vida real, o grupo começa a se perguntar como podem enfrentá-lo. De repente, a enguia mergulha na água, preparando-se para atacar o grupo de surpresa por cima. Felizmente, Rin recebe um alerta de sua habilidade de sobrevivência, permitindo que os usuários de magia criem uma barreira para protegê-los. Embora estejam seguros por enquanto, a enguia retorna para as águas profundas, impedindo que eles consigam rastreá-la. Finalmente, Rin se lembra de algo de sua vida passada e manda Ed desacelerar a enguia usando sua magia de gelo. Vil pergunta o motivo, então ela explica que no Japão eles costumavam colocar enguias no gelo para deixá-las mais lentas antes de matá-las. Ao ouvir isso, Ed concorda em usar sua magia de gelo, mas somente se conseguir uma oportunidade para mirar no monstro. Por enquanto, ele não consegue acertar na enguia por causa da velocidade com que ela está se movendo. Arya se pergunta se existe alguma maneira de atrair a enguia, então Rin começa a pensar. Logo depois, ela tem a ideia de buscar alguma coisa na sua geladeira. Pouco depois, ela corre até o trailer e volta trazendo algumas vísceras de monstro que estava planejando comer como lanche. Antes de lançar a isca, ela avisa os membros do grupo para ficarem preparados. Então, joga a carne para o alto. O cheiro forte da carne atrai a enguia, fazendo com que ela salte para devorá-la. Isso dá a Ed uma visão perfeita do monstro, então ele rapidamente o congela com seu feitiço de gelo. Com a enguia congelada, Vil corre até ela e perfura sua cabeça, assim que o feitiço de gelo começa a desaparecer. No entanto, o poderoso monstro se recusa a morrer facilmente e arrasta Vil para dentro da água. Horrorizada, Rin corre em direção ao lago para salvá-lo, mas Arya lembra que isso só faria com que ela se colocasse em perigo sem necessidade. Então ela tranquiliza Rin dizendo que Vil é forte o bastante para lidar com o peixe se debatendo. Pouco depois, a enguia aparece boiando morta na água e Vil coloca a cabeça para fora, completamente são e salvo. Depois que Ed o puxa para fora da água, a enguia morta desaparece. Enquanto isso, Vil pergunta se Rin está bem, o que a deixa irritada, já que foi ele quem agiu de forma imprudente. No fim, Rin desiste de reclamar e começa a rir, já que todos estão seguros. No entanto, Goma é a mais irritada de todos, sentindo-se magoada
preocupada porque Rin a deixou para trás para correr atrás de Vil. Ela pune Rin com uma cabeçada no estômago, acabando imediatamente com toda a sua risada. Depois disso, eles coletam a carne da enguia, e Rin fica animada pensando em usá-la em algum prato. Além disso, como concluíram o desafio, um portal para outra sala se abre dentro do local. Depois que todos entram no portal, Rin e Goma são as últimas a passar. Por algum motivo, Goma fica encarando a sala do outro lado do portal, como se estivesse se lembrando de alguma coisa. Então, Rin entra no portal com ela, levando as duas até um estádio vazio. Embora Rin fique surpresa com o tamanho enorme do lugar, ela percebe que o estádio está completamente vazio. Nem ela nem Arya conseguem detectar armadilhas ou quebra-cabeças escondidos. Então começam a se perguntar o que devem fazer. De repente, Goma pula do ombro de Rin e começa a caminhar sozinha em direção ao centro do estádio. Então ela solta um rugido fofo que de alguma forma faz o núcleo da masmorra surgir do chão. Ao ver o núcleo da masmorra, Vil se pergunta por que Goma conseguiu invocá-lo. De alguma forma, Goma começa a falar, e desta vez todos conseguem ouvir sua voz. Ela explica que estava perdida dentro da masmorra antes de Rin encontrá-la, mas que originalmente aquele estádio era seu lar. Agora ela se lembrou de que na verdade é a guardiã daquela masmorra, encarregada de proteger seu núcleo. Depois de dizer isso, Goma cresce até atingir seu tamanho verdadeiro como a chefe final da masmorra. Ao perceber que sua preciosa gatinha de estimação é realmente uma inimiga perigosa, Rin se pergunta se elas realmente terão que se despedir daquela maneira. Vil aponta sua espada para Goma, pronto para lutar, mas ela fica confusa com a atitude dele. Em resposta, ela levanta uma pata, fazendo o grupo se preparar para reagir. No entanto, Goma na verdade destrói o núcleo da masmorra por conta própria, dizendo que antes era seu dever protegê-lo, mas agora ela tem uma nova vida como familiar de Rin. Depois de destruir o núcleo, ela diz a Rin que quer sair da masmorra junto com ela. Enquanto todos ficam chocados com isso, a masmorra começa a desmoronar. Sem seu núcleo, toda a dimensão foi desestabilizada. Então, um portal aparece diante deles, e Vil manda o grupo entrar nele o mais rápido possível. Depois de saírem da masmorra, o grupo volta para casa. A primeira coisa que Rin faz é registrar oficialmente Goma como sua familiar na guilda. Quando leva Goma para receber um carimbo, ela começa a se debater em seus braços, achando que está prestes a levar uma injeção. Mesmo depois de Rin explicar que é apenas um carimbo, Goma começa a gritar quando Shayla o coloca nela. Depois disso, Rin visita Tori para explicar tudo o que aconteceu. Mesmo com toda a sua experiência, o mestre da guilda nunca viu um aventureiro domesticar casualmente uma chefe de masmorra, como se fosse um simples animal de estimação. Ele se pergunta como vai explicar aquilo aos outros. Então Rin pergunta a Goma por que ela decidiu se tornar amiga dela. Goma explica que Rin tinha um cheiro agradável, o que fez com que fosse fácil confiar nela. Ao ouvir isso, Rin fica assustada, imaginando se tem algum tipo de odor corporal. No entanto, Vil entende o que Goma quis dizer. Ele explica que por Rin ser de outro mundo, sua alma possui uma aura estranha que talvez seja atraente para os monstros. Quando Rin finalmente entende as intenções da gata, Goma conta que não deveria ter saído da masmorra. Durante toda a sua vida como chefe da masmorra, sua função era proteger o núcleo. Porém, no momento em que Rin lhe deu um nome, isso concedeu a Goma a liberdade de fazer o que quisesse. Depois disso, Shayla segura a gigata em seus braços enquanto Torrey decide relatar o caso às guildas superiores. Em toda a história dos aventureiros, ele nunca ouviu falar de alguém que tenha domesticado uma chefe tão facilmente. Então acredita que o caso precisa ser investigado. Vil também concorda, explicando que quer visitar a capital para consultar alguém sobre a origem de Rin. Torrey fica surpreso com isso, e Rin se pergunta se Vil tem algum amigo na capital. Ele explica que se trata de seu irmão mais velho. Então de repente revela que seu irmão é filho de outra mãe, fazendo Rin cuspir o chá. Embora o irmão mais velho de Vil sempre o tenha tratado bem, eles pertencem a uma família nobre, então os parentes de Vil escolheram ele para ser o herdeiro da família. Rin se pergunta por que não escolheram o irmão mais velho. Então Vil explica que ele é um filho ilegítimo, deixando-a ainda mais chocada. Por causa disso, a família dele sempre esteve cheia de conflitos relacionados ao herdeiro. Eventualmente, Vil se cansou de tudo aquilo e deixou a capital para se tornar um aventureiro. Durante todo esse tempo, ele não visitou seu irmão, mesmo que os dois nunca tenham sido inimigos. Agora ele ainda se sente desconfortável com a ideia de voltar, mas acredita que seu irmão mais velho talvez possa ajudar Rin. Antes de partirem para a capital real, Vil diz a Rin que vai contar ao grupo sobre sua origem como santa. Ela concorda, confiando nos membros do grupo para guardar esse segredo. Mais tarde, depois que todos ficam sabendo da história de Rin, o grupo inteiro se sente mal por ela ter sido arrancada de sua terra natal. Xenon se lembra da lenda da santa, que dizia que uma santa surgiria no mundo e purificaria a praga demoníaca. Ao ouvir isso, Ed se pergunta se os humanos invocaram sua santa para eliminar todos aqueles monstros estranhos que estão aparecendo, pois eles talvez sejam a praga demoníaca mencionada nas lendas. No entanto, Rin acredita que seja o contrário. Ela ressalta
ressalta que esses monstros e masmorras estranhos só começaram a aparecer depois que ela chegou àquele mundo. Então é possível que a própria Santa esteja causando tudo isso. Ao ouvir isso, o restante do grupo também concorda, já que todos aqueles acontecimentos estranhos só começaram depois da chegada dela. Essa revelação deixa todos pensativos, mas Goma interrompe a conversa séria para perguntar sobre comida. Com isso, todos relaxam um pouco, e Rin decide se concentrar em preparar um almoço delicioso, em vez de ficar preocupada com seu futuro. Depois disso, ela também mostra Camp para Tori e Sheila, antes de começar a cozinhar. Pouco depois, ela serve um delicioso churrasco de orc e uma tigela de arroz com enguia da tempestade. Assim como o restante do grupo, Tori e Sheila imediatamente se apaixonam pela comida deliciosa. Depois do almoço, Rin começa a se preocupar novamente com sua origem. Os outros membros do grupo tentam animá-la, dizendo que a capital possui várias especialidades locais que ela poderá experimentar. Vil também percebe sua expressão preocupada e diz para ela parar de pensar demais nas coisas. Ed e Arya também concordam, enquanto Shannon diz que ela deveria comemorar por ter concluído sua primeira masmorra. Ao ouvir isso, Rin percebe que realmente participou de uma aventura bem sucedida ao lado de seu grupo, então recupera o ânimo e comemora sua vitória. No dia seguinte, Rin e Vil exploram o mercado matinal para dar uma olhada em algumas especiarias. Embora Rin esteja interessada em todos os ingredientes exóticos disponíveis na cidade, ela admite que só queria dar um passeio agradável pelo mercado. No entanto, Vil a lembra de que eles logo irão visitar a capital, então seria melhor aproveitar para estocar itens importantes. Ao ouvir isso, Rin explica que já tem todos os ingredientes de que precisa, mas Vil a interrompe. Por algum motivo, ele continua insistindo para que ela passe mais tempo fazendo compras. Enquanto Rin tenta seguir em frente, Vil não para de falar sobre todas as lojas incríveis do mercado, então ela percebe que ele só está enrolando para evitar ir à capital. Embora Vil fique surpreso com a dedução inteligente dela, ele se recusa a admitir que está com medo e começa a dar desculpas idiotas sobre precisar estar preparado para uma grande viagem. Então Rin percebe Rento ali por perto. Assim que o jovem Homem-Fera os nota, ele se aproxima para cumprimentá-los. Enquanto Rento agradece a Rin pelos biscoitos de mirtilo da última vez, Vil se pergunta se ele está fazendo alguma tarefa para o orfanato, em vez de estar cumprindo afazeres. Rento explica que está explorando o mercado em busca de inspiração. De repente ele tem a ideia de pedir ajuda a Rin. Surpresa, ela explica que está prestes a partir em uma grande viagem, mas Vil age como se eles tivessem todo o tempo do mundo, claramente feliz por adiar o inevitável por mais um dia. Depois que eles concordam em ajudar, Rento explica que seu orfanato está prestes a realizar um festival beneficente, onde eles venderão comida. Para aumentar a arrecadação, ele está tentando criar uma boa receita, mas infelizmente não faz ideia do que poderia funcionar. Até agora, Rento só conseguiu criar um dango usando algumas frutas multi, mas infelizmente ele ficou mastigável demais. Além disso, o prato tem um gosto estranho e é difícil de engolir, então claramente é uma escolha péssima para a venda beneficente. Por levarem uma vida simples, as crianças do orfanato não se importam em comer esse lanche, mas Rento sabe que outras pessoas não vão gostar nem um pouco. Por causa disso, ele espera que Rin possa ajudá-lo com suas incríveis habilidades culinárias. Embora Rin concorde, até ela sente a pressão de escolher um bom prato em tão pouco tempo. Logo eles chegam ao orfanato, onde uma garota chamada Rion olha desconfiada para Rin e Vil. Ela acusa Rento de ter trazido estranhos suspeitos para o orfanato novamente. Então ele fica ofendido e explica que os dois são os aventureiros que o salvaram outro dia. Pouco depois de Rin se apresentar, Rion pede desculpas por ter julgado os dois de forma tão dura. Depois das apresentações, Rin pede permissão a Rion para usar a cozinha do orfanato. Então Vil a lembra de que eles deveriam pedir permissão ao responsável primeiro. No entanto, Rento já havia conseguido a autorização do responsável, então eles podem usar a cozinha à vontade. Logo ele traz um pouco de farinha de mute para Rin usar no preparo. Ao ver aquilo, Rion se pergunta por que ele trouxe aquela fruta velha e sem graça. Então Rento explica que Rin vai criar um prato magnífico usando o ingrediente característico deles. Isso só deixa Rion ainda mais irritada, pois ela acha que o orfanato vai acabar falindo para pagar pelos serviços de Rin. Rin interrompe e explica que não está cobrando nada, o que deixa Rion ainda mais chocada. Naquele mundo, comida boa é um luxo, então nenhum cozinheiro entrega suas receitas de alta qualidade sem cobrar uma fortuna. Mesmo assim, Rin se recusa a cobrar qualquer coisa, então Rion acha que ela é gentil demais. Logo, Rento prepara o dango na frente de Rin para mostrar como ele é feito. Depois de enrolar a massa com os ingredientes e cozinhá-la em água fervente, ele entrega o lanche pronto para ela. Rin dá uma mordida e percebe que o lanche é mastigável, com um gosto amargo no final. No entanto, a farinha de mute dá a ele um sabor que lembra nozes, e Rin acha que isso pode ser usado para melhorar o gosto. Primeiro, ela pergunta a Rento se existe outra forma de cozinhar o dango. Ele explica que é possível fritá-lo, mas o padre do orfanato proíbe as crianças de comer alimentos pouco saudáveis. Ao ouvir isso, Rin entende todas as limitações do orfanato e da venda beneficente, e começa
começa a pensar no prato perfeito para agradar a todos. Depois de um tempo, ela se pergunta se um dango com mel seria melhor, mas desiste da ideia ao perceber que ele perderia o sabor muito rápido. Finalmente, Rin tem a brilhante ideia de simplesmente aprimorar o dango de Rento com a farinha de mute em vez de criar algo do zero. Ela decide fazer bolinhas de queijo, usando os ingredientes dele. Nem Rion nem Rento sabem o que são bolinhas de queijo, então Rin tenta explicar o prato para eles. Mesmo assim, os dois não entendem nada, então Rin simplesmente começa a preparar o prato para mostrar como funciona. Antes de começar, ela lembra Rento de prestar bastante atenção. Primeiro, ela diz para ele peneirar o pó de mousse antes de misturá-lo à massa, evitando assim a formação de grumos. Em seguida, ela adiciona queijo ralado, sal e um pouco de óleo. Por fim, ela acrescenta leite aos poucos, enquanto mistura tudo. Quando a massa fica pronta, Rin faz pequenas bolinhas e as coloca no forno para assar. Pouco depois, as bolinhas de queijo estão prontas, e Rento fica surpreso por terem sido tão fáceis de fazer. Rin confirma e explica que escolheu um prato simples, justamente para que as crianças do orfanato consigam prepará-lo em grandes quantidades para o festival. Então todos começam a salivar olhando para as bolinhas de queijo. Então ela pede que esperem esfriar. Infelizmente, nenhum daqueles esfomeados dá ouvidos a ela, e todos acabam queimando a língua. Mesmo assim, eles elogiam Rin pelo sabor incrível. Logo, o aroma delicioso das bolinhas de queijo atrai os outros órfãos até a cozinha. Embora todos fiquem nervosos perto de Rin, a visão daquela comida deliciosa faz com que eles corram até o balcão mesmo assim. Para impedir que eles atrapalhem Rin, Rento sai correndo levando as bolinhas de queijo, enquanto as crianças vão atrás dele. Enquanto os pequenos aproveitam o novo lanche, o responsável pelo orfanato, Raya, entra na cozinha. Ele reconhece Rin e Vil como membros da equipe Smorgasbord e agradece aos dois por terem ajudado o grupo de Rento com o urso de fogo. Então Raya pergunta por que Rin está cozinhando na cozinha deles, e Rin percebe que Rento mentiu quando disse que já tinha conseguido a permissão dele. Mais tarde, o próprio Raya prova uma das bolinhas de queijo e acha deliciosa. Ao ver a reação dele, Rento pensa que esse lanche com certeza vai vender bem no evento beneficente. No entanto, o sacerdote nunca provou nada parecido com aquelas bolinhas de queijo, então se pergunta se essa não seria uma receita valiosa. Rin o tranquiliza, dizendo que é apenas um lanche simples, mas Raya acredita que ela fez um enorme favor ao orfanato. Mesmo assim, ela insiste que não merece nenhum crédito pelo prato. Então, diz a Raya que ele pode fazer versões doces e salgadas acrescentando mais mel ou nozes à mistura. Apesar das reações exageradas de todos, Rin continua revelando seus segredos culinários, então Rion a lembra de tomar mais cuidado. Enquanto isso, Raya pergunta a Rin se existe alguma forma de agradecê-la. Ela pede um pouco de farinha de mute e ele concorda. Além disso, Raya entrega a ela um amuleto que conseguiu em seu templo. Embora Rin tente recusar o presente valioso, Raya insiste, ressaltando que ela fez um enorme favor às crianças. Os outros pequenos também a incentivam a aceitar, então ela finalmente cede. Mais tarde, Vil explica que o amuleto mágico é ótimo para aumentar essa defesa dela, já que Rin não consegue usar outros equipamentos. Ela concorda, surpresa por ser digna de um item tão precioso. Na cabeça de Rin, ela é apenas uma simples cozinheira, e não uma guerreira de verdade do grupo, então não se considera merecedora de bons espólios. Ao ouvir sobre essa insegurança, Vil a tranquiliza, dizendo que ela é uma integrante extremamente importante da equipe Smorgasbord. Afinal, sem ela, o grupo inteiro estaria comendo carne queimada. Ao ouvir falar de comida, Rin recupera um pouco do ânimo, pronta para preparar um bom café da manhã para os membros que ficaram em casa. No entanto, Vil explica que o grupo já decidiu tomar café da manhã por conta própria, então eles não precisam voltar. Em vez disso, todos vão se encontrar em um ponto depois do café da manhã e começar juntos a viagem até a capital. Depois de explicar isso, ele se oferece para mostrar alguns bons restaurantes para Rin. Logo, eles escolhem o restaurante favorito de Vil. Lá, Rin se sente culpada por ter pedido comida demais, então Vil a tranquiliza, dizendo que ainda é só metade do que os membros do grupo costumam comer. Enquanto Rin fica surpresa, Vil se pergunta por que a cidade está tão tranquila, mesmo com a atual crise envolvendo a santa. Pouco depois, a garçonete traz a comida dos dois. Até Goma recebe uma porção generosa, então Vil acha que é hora de comer em vez de ficar discutindo assuntos sérios. Animada, Rin experimenta todas as especialidades locais e gosta de cada uma delas. Depois de terminar de comer, ela pergunta à garçonete se pode comprar um pouco da carne do restaurante, já que quer prepará-la para o grupo. Ao perceber a paixão dela por comida, a garçonete aceita imediatamente e vai falar com o dono do restaurante. No começo, o chefe fica irritado por ela estar perdendo tempo conversando, mas ao ouvir o pedido de Rin, ele sorri e oferece várias opções para ela escolher. Depois de comprar uma grande quantidade de peixe, os dois começam a seguir em direção ao ponto de encontro. No caminho, Vil pede que Rin prepare peixe frito com molho tártaro, já que a comida do restaurante não tinha aquele sabor azedinho. Ela sorri e começa a provocá-lo por causa de seu gosto, e logo Ed e Ari alcançam os dois. Rin
pergunta onde eles estavam. Então Ed explica que apenas estavam procurando um bom lugar para comer. No entanto, eles não conseguiram escolher nenhum restaurante, mesmo depois de explorar a cidade inteira. No fim, os dois perceberam que já tinham se acostumado a comer os deliciosos almoços preparados por Rin dentro de camp. Vil também admite que se acostumou a comer em um assento confortável, então agora parece estranho sempre que precisam comer sentados no chão. Enquanto todos provocam Rin por tê-los mimado demais, ela percebe o lindo grampo no cabelo de Arya. Ao ouvir isso, Ed rapidamente aproveita a oportunidade para exibir o presente que comprou para sua querida esposa. Então ele fica sério e explica que o vendedor de acessórios contou que nunca havia encontrado monstros naquela região até pouco tempo atrás. Isso confirma que as aparições aleatórias de monstros começaram depois que Rin foi invocada durante o ritual da Santa. Por enquanto, Vil diz a todos para pararem de se preocupar com esse assunto, já que eles devem investigá-lo na capital real. Enquanto Ed e Arya concordam, Shannon também chega ao ponto de encontro carregando seu café da manhã. Vil pergunta se ele não comprou comida demais, mas Shannon garante que vai comer tudo. Ao ouvir isso, Rin fica surpresa, e Arya lembra de que eles não se chamam Smorgasbord por acaso. Com todos prontos, o grupo começa a partir. No caminho, Tori pede um favor, fazendo todos ficarem irritados. Vil pergunta se ele quer que eles passem por alguma guilda no trajeto, e Tori confirma. Então pede que todos se sentem com ele para discutir os detalhes. Infelizmente, isso só os irrita ainda mais, então Tori permite que eles continuem comendo enquanto conversam. Ele explica que tem alguns documentos para entregar à Guilda dos Aventureiros em uma cidade chamada Merlova. Vil observa que o grupo consegue cumprir essa tarefa facilmente graças a Van de Rin, mas fica incomodado por Tori estar usando ela como se fosse uma entregadora. Diante da reclamação, Tori garante que vai pagar pelo serviço. Rin também observa que Merlova fica no caminho até a capital, então não faria mal parar por lá. No entanto, assim que ela menciona que a parada atrasaria a chegada deles em alguns dias, Vil aceita imediatamente o pedido de Tori, feliz por conseguir ganhar ainda mais tempo. Depois que eles aceitam, Tori começa a negociar o pagamento com Vil, enquanto os outros membros fazem Rin experimentar seus cafés da manhã. Em troca, eles provam as bolinhas de queijo dela. Assim como todos os outros pratos de Rin, as bolinhas de queijo também são um sucesso. Na verdade, a Arya gosta tanto delas que se recusa a soltar Rin pelo resto da eternidade. Mais tarde, Rin pergunta como é Merlova, e descobre que se trata de uma cidade vulcânica cheia de fontes termais e ferreiros. Depois que tudo é decidido, o grupo parte a bordo de camp, e Rin fica animada para experimentar todas as especialidades locais daquele lugar exótico. Esse foi o final do 7º episódio. Assista ao próximo vídeo na tela, inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 8.